E aí, pessoal, a decisão na Arena do Grêmio. É isso, 21h30, Grêmio e Aliança Lima. O jogo do reencontro, mais de 50 mil gremistas irão se encontrar hoje na Arena Tricolor. Vamos falar dos times, da expectativa, das dúvidas de Mano Menezes, o que diz o X9 e como está a escalação do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Dia de jogo você já sabe, ativo Ultra, o parceiro daquela hora, o parceiro da hora H, o parceiro 100% natural, sem contraindicação e para você ganhar a decisão, né? Para você não correr risco de falhar. Aqui você tem o Gladiador para dar energia o dia todo e aqui você tem o Condro também, que é para as dores articulares. Tá aqui a parceria, ativo. Hoje é dia de jogo, o frio pegou, então ativo para eles. É isso aí, é isso que nós precisamos, ativo. Gente, que coisa, né? O dia em que a Arena se abre com a ideia e com a cara de Grêmio. A ação de Marcelo Marques, que definiu a compra da dívida e da gestão, parte da dívida e da gestão da Arena, e entrega nessa transição ao Grêmio mais possibilidades. Já tem no primeiro evento, e um evento muito marcante, com preços muito diferentes, já tem uma ideia de casa cheia. Expectativa que a Arena colocou entre 48 e 52 mil. Ontem eu falei para vocês, um pouquinho mais de 50 mil torcedores. Essa é a expectativa, ou seja, é jogo gigante, é jogo de casa cheia, é jogo de muito viver muito o ambiente do clube, de tocar muito o entorno da Arena com churrascos, o jogo é 9h30 da noite, então todo o cenário. Mas a tarefa é ingrata. O Grêmio enfrenta uma equipe que é experiente e que tem um resultado muito favorável. Tem um 2-0 muito favorável. O time do Aliança Lima, né, que tem o Nestor Gorosito como treinador, tem Vizcarra, Guilherme Henrique, Zambrano, Garcês e Trauco, Noriega e Sérgio Penha, Gaibor, Eric Castillo, que foi o grande nome do jogo, o veterano Paulo Guerreiro e o Quevedo. E tem no banco de reservas o Barcos, conhecido do Grêmio. Ou seja, não é um grande time, não é. Mas é um time que joga em qualquer lugar, é um time que eliminou o Boca, por exemplo, dentro da Bombonera. Então, merece sim todo o respeito. Tem jogadores aí que atuaram em grandes equipes, tem jogadores que atuaram na Europa. É um time veterano que vai mastigar esse jogo. Então, nós teremos muitas dificuldades. O Mano falou em buscar a mística por ter virado o resultado, mas eu acho que tem que buscar como jogar. O que está se dando como escalação? Escalação da imprensa. Quando eu falo escalação da imprensa, não é que eu não esteja dentro da imprensa, eu sou a imprensa. Estou dizendo, de alguma maneira, a média com que os setoristas do Grêmio estão dando a escalação. Essa é a minha análise agora. Como está colocando, em média, essa relação? Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Vijaçante Dodi, Edenilson, Alisson, Cristian Oliveira, Bright White. Essa é a escalação média dos veículos de imprensa. Com Wagner Leonardo mais uma vez sendo improvisado, com Gustavo Martins mais uma vez sendo improvisado e com o Edenilson sendo esse meia, né? Com o Vijaçante Dodi numa espera e o Alex Santana visivelmente fora de forma no banco de reservas. Dúvidas. A primeira, Cristaldo na do Edenilson. Primeira. A segunda, Riquelme na do Edenilson. E essa, pelo que a gente tem escutado, tem a menor chance, que seria a minha escalação. Eu escalaria assim. E essa análise das escalações mostram apenas que as dúvidas estão finalmente no setor
que é o problema do Grêmio, que é o meio-campo. O Vijaçante e o Dodi abrem o meio-campo daquela maneira deles, muito mais destruidores do que construtores. O Edenilson é um jogador de transição, tem nenhuma relação com a armação. E aí tu tem a capacidade do Alisson individual e a capacidade do Christian Oliveira de força e individualidade e a chance de fazer gol com o Bright White. Por isso é que eu encostaria o Riquelme ou até mesmo o Cristaldo para tu ter mais jogadores com essa condição. Os outros, pro Dodi e pro Vijaçante fazerem gol, é muito mais uma roubada de bola ou um rebote do que uma construção de um volante entrando dentro da área para fazer o gol, apesar do Vijaçante ter bons números dentro da área. O que a gente pode projetar é que em cima da força do torcedor e do ambiente positivo, um gol cedo, as coisas podem se armar. Mas esse time aqui é difícil da gente pensar. O meu X9, que eu sempre falo, ele escalou exatamente esse time aqui, o que é uma esperança. Porque o X9 não acerta nunca. Então, como ele escalou exatamente esse time aqui, eu comecei a achar que pode não ser. Claro que eu faço uma ironia, mas é verdade. Então, ele escalou Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman, Marlon, Vijaçante Dodi, Denilson, Cristian Oliveira, Alisson e Bright White. Além desses jogadores aqui, e hoje é um dia que a gente tem que falar sobre isso também, tem o jogo do Sub-20. E a gente está muito preocupado, porque às 3 da tarde se decide a sorte do Campeonato Brasileiro Sub-20. O que é terrível. Terrível, porque isso impacta muito aí no anímico dos jovens jogadores. O Grêmio, se perder o jogo, ou se empatar o jogo, tem grande chance de ser rebaixado. Basta apenas que o Inter vença o jogo deles em Porto Alegre, aqui contra a equipe do Santos. Então, esse é um dos pontos. Como é que a gente vai fazer? Hoje, às 17 horas, eu já abro o conteúdo, não sei exatamente de onde, mas do entorno da arena lá, com os guris vão estar no entorno da arena para a gente passar para vocês alguma ideia. A gente deve ir até umas 6h30, 6 horas. E depois disso, já às 7 horas, a gente abre em GZH e vai até 1 da manhã em rodada dupla, né? Em rodada dupla com, como é que chama? Duplex, para fazer o acompanhamento do jogo do Grêmio, e o Inter também, como joga, também vai ter esse acompanhamento. Então, uma noite interessante, uma noite de expectativa e, principalmente, uma noite de encontro entre o torcedor do Grêmio com a Arena do Grêmio, né? O primeiro jogo da Arena com a gestão do Grêmio, depois de 13 anos de duras e lutas entre Grêmio, gestão, OAS, enfim, tudo que vocês conhecem. Vamos vibrar com isso, vamos viver essa noite. Isso é uma noite histórica para o Grêmio. E eu espero, depois do jogo, contar uma grande vitória. Está muito emocionado com a conquista do Tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.